Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tô gravando de dia, por isso que tá essa barulheira. Ó, é difícil. Por isso que eu prefiro gravar de madrugada. Vamos lá. Bem, a gente vai dar sequência ao conteúdo de divisão celular, né? Na primeira parte a gente falou sobre ciclo celular e mitose. Nessa segunda parte a gente vai falar sobre meiose, né? Meu nome é Kleber e vamos dar sequência. Diminuir aqui minha carinha. Bem, antes da gente compreender a importância da meiose, a gente tem que falar sobre um processo, um dos tipos de meiose, que é importantíssimo para os seres vivos, que é a gametogênese. Né? A gente tem três tipos de meiose, né? Entre as duas mais importantes a gente tem a meiose gamética e a meiose espórica. E na meiose gamética ocorre um processo chamado de gametogênese. Gameta é a célula reprodutiva, né? E gênese vem do sentido de início. Início da célula reprodutiva, a formação da célula reprodutiva. Então, um dos processos mais importantes da meiose é a etapa, né, a chamada meiose gamética, onde ocorre a gametogênese, a formação dos gametos. Então, hoje um dos principais focos aqui colocados será a gametogênese. Então, a gente tem aqui na gametogênese, né, a formação do espermatozoide e do ovócito, ok? Então, vamos dar sequência. Deixa eu ver onde é que eu posso colocar meu rosto aqui para não atrapalhar a aula. Acho que aqui tá bom. Bem, antes de tudo, né, assim como a mitose, a meiose também é um processo de divisão celular. Se a gente fosse comparar as duas, a gente teria mitose como um processo equacional, que mantém o número de cromossomos, e a meiose como processo reducional, que o resultado final a gente tem redução do número de cromossomos. Como a palavra já fala, meiose vem de meio, então a gente reduz o número de cromossomos pela metade. Vamos ver o texto. É tipo de divisão celular em que uma célula mãe diploide, né, que tem os cromossomos, né, basicamente duplicados em forma de pares, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas. Professor, a meiose tem duas etapas? Sim, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Tendo como resultado 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe tem 10, ela vai resultar em 4 células filhas com 5 cada. Se ela tem 20, em 4 células filhas com 10 cada. E assim por diante. O resultado do processo inteiro da meiose é 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Como consequência, a gente diminui pela metade o número de cromossomos da célula mãe. E a meiose também ela tem dois estágios importantes. Na meiose 1, né, a primeira etapa da meiose, ocorre sim a redução do número de cromossomos. Então, a primeira divisão, a primeira meiose, ela é reducional, porque ela vai separar os cromossomos homólogos. Então, se eu tenho cromossomos pareados, eles são homólogos, e eu separo cada célula resultante aqui, vai ter metade. Então, se eu tinha uma célula com 2, eu separo em 2 células com 1 cada. Se eu tinha uma célula com 10, eu separo em 2 de 5 cada. Então, nessa primeira etapa, na meiose 1, ocorre essa etapa, né, que ela é reducional, vai reduzir pela metade. Enquanto na etapa 2, né, a gente tem uma etapa similar à mitose. Então, a gente pode dizer que a meiose 1, ela é reducional, e a meiose 2, ela é equacional. Ou seja, a meiose 2, que é a segunda etapa da meiose, é igual à mitose. Então, se você observar, tecnicamente vão ser muito semelhantes, né, as etapas nesse sentido. A 2 vai ser igual à mitose. Ao contrário da mitose, que pode ocorrer tanto com células haploides quanto diploides, a meiose só pode ocorrer com células diploides, né? Porque não teria como uma célula haploide dividir o número de cromossomos, né, de forma que os homólogos possam ficar em células diferentes. Porque a célula haploide não tem cromossomos homólogos.
Ok? Vamos dar sequência. Então, puxar aqui. Resumindo novamente, a primeira divisão, a meiose 1, antes dela ocorrer a duplicação dos cromossomos da célula-mãe. Por isso, vão originar 2 novos núcleos. Na segunda divisão, não há duplicação dos cromossomos das células. Cada um dos 2 novos núcleos se divide, formando-se, então, no total 4 células filhas. O processo resultante é de 4 células filhas. No caso da célula humana, a gente vai ter 4 células filhas com 23 cromossomos cada. Na gametogênese, uma célula-mãe vai originar 4 gametas, com metade dos cromossomos. Então, eu tenho uma célula-mãe com 46 cromossomos, resultando em 4 espermatozoides com 23 cada, ou 4 óvulos ou ovócitos com 23 cada. Aqui a gente tem uma imagem mostrando um pouco disso. Né? A gente vai ter que ver cada etapa dessa. Então, aqui eu tenho uma célula-mãe, né, com cromossomos homólogos. Aqui, um par. Aí, o que vai acontecer com esse par? Ele vai duplicar com cromátides. Vai ocorrer vai ocorrer a formação de cromátides irmãs. Então, dentro dele mesmo vai formar um outro braço. Ok? Por que isso? Porque na hora que ocorre a meiose 1, olha só, a célula tem um par de cromossomos homólogos, com cromátides irmãs. Ocorre a separação dessas cromátides irmãs. Estão vendo? Aqui, ó, uma célula resultou em 2. Aqui eu estou em B. Ó. Na A, o que vai acontecer? Vai ocorrer a duplicação das cromátides irmãs. Na B, vai ocorrer a divisão desses cromossomos, que eles vão se manter com as cromátides irmãs. Durante esse processo de B, ocorre um processo chamado de crossing over, que é a troca de material genético. Tá vendo aqui que os cromossomos resultantes aqui de B, aqui, eles têm partes misturadas? O branco ficou com um pedacinho vermelho, o vermelho ficou com um pedacinho branco. E no final, o que vai acontecer? É a fase equacional. As células continuam tendo um cromossomo cada. O que vai acontecer aqui é apenas a separação das cromátides irmãs. Então, cada célula resultante recebe uma cromátide irmã. Sendo assim, eu formo 4 gametas a partir da célula inicial. E cada uma dessas gametas vão ter cromossomos com uma só cromátide diferentes entre si. Existe um processo que vai ocorrer aqui no B, que é o crossing over, que permite a formação dos quiasmas, a gente vai ver daqui a pouco. E ele é fundamental para a grande evolução que ocorreu no processo de reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ao contrário da reprodução assexuada, ela permite uma situação bem distinta. Enquanto a reprodução assexuada ela permite apenas a clonagem do indivíduo, que a gente pode observar nos organismos que fazem reprodução assexuada, como, por exemplo, bactérias. A bactéria ela vai se dividir por divisão binária. É um processo de mitose. Ela basicamente se clona. O resultado é uma célula igual à anterior. Então, uma célula forma 2, e as duas têm o mesmo material genético da célula inicial. O que não acontece aqui. O crossing over é uma mistura, é um processo de permuta, de troca de material genético. Isso foi fundamental para que a reprodução sexuada permitisse uma maior variabilidade gênica. Se isso não acontecesse, a gente teria sempre um processo de clonagem natural. Isso não é interessante. Vamos lá. Então, na etapa A, a gente tem a duplicação das cromátides. Na etapa B, a gente tem a primeira divisão. Na etapa C, a gente tem a segunda divisão. Então, a célula-mãe com 46 resulta em 4 células filhas com 23 cada. Por que a meiose é importante? Ela garante a formação de gametas, aqui no caso masculino e feminino, e a perpetuação de uma determinada espécie. Durante o processo de meiose, vai ocorrer um processo de recombinação gênica, a mistura desse material, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade das espécies de reprodução sexuada.
Então, se vocês vissem uma questão que falasse sobre a importância para a evolução da meiose, né? Qual é a importância da meiose no processo evolutivo? Né? A meiose garante uma maior variabilidade gênica, que permite uma maior variabilidade de características herdadas pelos indivíduos. Né? Isso é muito importante. Então vamos lá. Bem, assim como a mitose, antes de ocorrer a meiose, né, tem um processo de intérfase, né, com a fase G0, G1, a fase S e a fase G2. Ok? E aí a gente tem, né, duas meioses, né, duas etapas de meiose. A meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 ela é reducional, vai diminuir o número de cromossomos. E a meiose 2 vai manter o número de cromossomos, ocorrendo apenas a separação das cromátides. Quando eu falo cromátides, gente, é, por exemplo, quando o cromossomo está em X, cada perninha com bracinho que vai para um lado ou outro é uma cromátide. Então, quando eles têm ali as dois bracinhos em cima, duas perninhas embaixo, a gente tem cromátides irmãs. Ok? Na fase 1, na meiose 1, que é a fase reducional, todas as etapas têm o mesmo nome das etapas lá da mitose. Né? A gente começa com prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que, por ser da meiose 1, a gente chama de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na etapa 2, né, a gente tem meiose 2, né? Então a gente começa com prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ok? Em questão de acontecimentos, né? A meiose 2 ela é muito parecida com a mitose, a gente vai ver daqui a pouco. E a meiose 1 tem muita diferença. Antes de tudo, a meiose 1 a gente tem que entender o seguinte. Na meiose 1, né, vai ocorrer o crossing over, né, o processo de permutação, de troca de material genético. Então, dentro da primeira etapa da meiose 1, que é a prófase, que é a etapa de preparo, ocorre 5 subfases. Entendeu? Então a gente não pode esquecer, ó, é uma sequência. Ocorre a formação do leptóteno, depois zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Então essas 5 subfases, 5 etapas, 5 subetapas está dentro da prófase 1. Lembra que é prófase, metáfase, anáfase e telófase? Na prófase, só dentro da prófase da meiose 1 ocorre tudo isso. Então, dessas 5 aqui, ó, lembrando que na fase do diplóteno vai ocorrer o crossing over, a etapa de permuta, de troca de material genético, né? Que é fundamental para a ocorrência da variabilidade genética. O que é variabilidade genética? São células resultantes com material genético diferente da célula original. Por exemplo, eu tenho uma célula original com 2 cromossomos, né? Eu vou ter um resultado de 4 células com material genético diferente entre elas, ok? Isso é importantíssimo para o processo evolutivo. Então vamos aqui. Aqui a gente tem um pouquinho das imagens, né, das 5 etapas. Aqui cortou aqui a parte final, mas vamos lá. No leptóteno, né, ocorre a separação dos centríolos. A gente via isso na prófase 1, inclusive lá na mitose. Na fase do zigóteno, ocorre emparelhamento dos cromossomos homólogos. Também a gente via isso lá na mitose. No paquíteno, né, ocorre, né, a formação das tétrades, ou bivalentes, que é a separação, a organização desses cromossomos. Aí é que vai ocorrer a diferença. No diplóteno, vai ocorrer a formação dos quiasmas, que é a ligação entre partes desses cromossomos, a fim de que ocorra o quê? A permuta, a troca. A palavra permuta significa troca, né? Ou em inglês, a gente utiliza um termo em inglês para isso, que é chamado de crossing over. Entendeu? Então é na fase do diplóteno, que ocorre dentro da prófase 1, que vai ocorrer o crossing over. Na diacinese, a gente tem a terminalização dos quiasmas, né? A gente já tem os quiasmas formados. Então começa ocorrendo o diplóteno. Na diacinese, basicamente, a gente já encerrou isso. Então a gente tem aqui, mostrando aqui, né? No paquíteno a gente tem as tétrades, né? Os cromossomos homólogos pareados, duplicados, bonitinhos. O que vai acontecer aqui?
partes desses cromossomos serão trocados entre si na mesma região, no mesmo locus gênico. Entendeu? Então não trocam genes diferentes. Por exemplo, o gene que caracteriza a cor do olho, né, de um cromossomo, né, por exemplo, é diferente desse outro. Mas são os mesmos genes, só que eles são identificados no mesmo local. O que vai acontecer é a troca, entendeu? Desse daqui com esse daqui. Então, por exemplo, né, conforme a imagem está mostrando aqui, ocorreu troca desse trecho e troca do outro trecho. Os cromossomos resultantes vão ter partes do cromossomo que foi trocado. Então, em vez dele ser todo rosa, ele vai ter aqui partes verdes, aqui e aqui. E no local onde ocorreu a troca do outro, o cromossomo que ser todo verde tem as partes rosas. Na hora que se separar, imagine que eles separaram no meio, né? Então eu vou ter um todo rosa com um pedacinho verde. Não, todo rosa não. Um bem rosa com um pedacinho verde embaixo. Um bem rosa com um pedacinho verde em cima, que são locus gênicos diferentes, são genes diferentes. Um todo verde com um pedacinho rosa em cima, um todo verde com um pedacinho rosa embaixo. Isso é uma exemplificação, viu, gente? Não necessariamente vai acontecer dessa forma. Processo de permuta nesse sentido. Então, vamos lá. Então, após a prófase, a segunda etapa... Opa, tá ruim para arrastar aqui. Após a prófase, né, a segunda etapa, né, da metáfase 1, da meiose 1, é a metáfase 1. Então, prófase 1, com aquelas 5 subetapas, agora a metáfase. Na metáfase, né, é relativamente parecido com a metáfase lá da mitose. Né? A gente tem como é que eu posso dizer? O pareamento desses cromossomos na região central, né, na região equatorial da célula. Lembrando que esses cromossomos não são como no caso da mitose, porque aqui eles estão, né, eles estão com partes trocadas. Essa é a grande importância, né? Então a gente tem a localização desses cromossomos duplicados, principalmente na região equatorial, na placa equatorial da célula. Na anáfase, que é a fase seguinte, né, enquanto no outro a gente tinha tudo alinhado na região equatorial, aqui a gente vai começar a ocorrer o processo de separação, né, desses cromossomos. Ocorre encurtamento das fibras do fuso e puxam esses cromossomos para os polos da célula. Né? Vamos lá. E na fase da telófase ocorre, né, a formação de uma nova carioteca, né? Vão desespiralizar os cromossomos e começa a ocorrer um processo de citocinese, que é a separação, né, das duas membranas para formar novas células. Então, ao final da meiose 1, a gente vai ter principalmente ocorrendo a organização desses cromossomos com crossing over na prófase, né? Esses cromossomos vão se alinhar na região equatorial na metáfase, vão se separar na anáfase e basicamente na telófase a gente vai ter a finalização, né? Que é a formação novamente da carioteca e a separação dessas duas células. Isso tudo vai ocorrer na meiose 1. Na meiose 2 a gente tem como se fossem duas novas células, ok? Né? A célula-mãe, para essa daqui a gente tem, né, em cada uma dessas duas células metade do número de cromossomos, ok? Aí vai ocorrer, novamente, duplicação dos centríolos. A prófase 2 ela é muito parecida com a prófase lá da mitose. Então, vai ocorrer a espiralização, o desaparecimento da nova carioteca que foi formada, né? Cortou várias partes ali, mas tudo bem. Na metáfase, a gente vai ter o alinhamento desses cromossomos na região equatorial, ok? Na anáfase, a gente vai ter esses cromossomos sendo puxados para os polos, né? E na telófase, a gente vai ter a divisão, né, a formação de novas cariotecas e a divisão, né, dessas células a partir da citocinese. Muito parecido com o processo mitótico que a gente já tinha visto. Como eu havia dito para vocês, o processo de
Meiose, ele é principalmente lembrado por causa da gametogênese, mas ele também ajuda a formar os esporos, né, no processo de meiose espórica. Ok? Então a gente tem a formação tanto de gametas quanto de esporos. Né? Citou aqui vegetais, mas também a gente tem, ocorre também em fungos, viu? Ok? Bem, resumindo, né? A gente continua aqui comparando. É muito importante a comparação aqui dos dois processos. Eu mudei o formato e ficou meio assim. Então a gente tem mitose podendo ocorrer com células haploides ou diploides e meiose ocorrendo apenas com células diploides. Ok? No caso da mitose, né, a gente tem aqui, antes de tudo, a duplicação dos cromossomos, das cromátides. Ok? Então a gente tem uma célula, vamos olhar aqui do início, uma célula com cromossomos homólogos, né, pares. Esses cromossomos terão duplicação das cromátides, né? Então vão se transformar em cromossomos homólogos duplos, com cromátides irmãs. Na mitose, o que vai acontecer é a separação das cromátides irmãs. Então eu terei um par de células igual à primeira célula aqui. Observem que a célula aqui embaixo, as duas são iguais à primeira. Então o processo que ocorre na mitose é um processo de clonagem natural. Agora vamos aqui para o da direita, todo verde aqui, né? Começa também uma célula com cromossomos homólogos. Ocorre a duplicação das cromátides. Primeiro passo, dividiu, né, em duas células, continuando a ter as cromátides irmãs. Então, aqui eu tinha uma célula com 2, separou em duas células com um cada. Então, essa primeira etapa é a grande diferença em relação à mitose, porque ela é reducional. Ela é reducional. Vai reduzir o número de cromossomos, ó, reducional. Por isso se chama meiose, meio, metade. E aí, acabando a meiose 1, nós vamos para a meiose 2. Na meiose 2 ocorre um processo igual à mitose. A célula, uma célula que tinha não tinha cromossomos homólogos, tinha cromossomo com cromátides irmãs. As cromátides irmãs vão se separar e vão formar duas células com, né, cromátides simples, assim em cada. Então, uma única célula aqui deu origem a uma única célula diploide, deu origem a 4 células haploides. Ok? É muito importante entender essa diferença. Aqui tem, né, mostrando para vocês a importância do processo. Desculpa, vou voltar aqui. No processo reprodutivo humano, né, a gente tem um indivíduo masculino com 46 cromossomos, suas células são diploides. Um indivíduo feminino com 46 cromossomos, com células diploides. Durante o processo de gametogênese, o indivíduo masculino vai produzir 4 células com 23 cromossomos cada. A cada processo de meiose, uma célula vira 4, né? Tanto no homem quanto na mulher. E aí a gente tem o gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino, né, o óvulo. Ocorre a fecundação, nós vamos juntar os 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 cromossomos do óvulo, resultando em indivíduo com 46 cromossomos, né? Ou seja, 23 pares de cromossomos, 23 pares homólogos, ok? Sendo que 23 veio do pai e 23 veio da mãe, ok? Um mapa conceitual aqui, né, que eu peguei de um outro slide que eu tinha, mas ele é muito bom. Então, divisão celular humana, né, vai ocorrer durante a vida toda, porque vai ocorrer tanto mitose quanto meiose no indivíduo. Temos quantos? 2 tipos, mitose e meiose. Vamos para a mitose. Quando é que ocorre mitose? Né? Ocorre quando a célula-mãe origina células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existentes. Vai ocorrer também, ocorre quando ocorre o crescimento do organismo do indivíduo. Que é o crescimento? O crescimento é a característica dos seres vivos quando ela fala a respeito do aumento do número de células para permitir o aumento, né, do organismo do indivíduo. E ela também vai ocorrer, a mitose, nesse sentido, para substituir células mortas, né? Processo de regeneração de tecidos, principalmente.
Então vamos lá. No caso da mitose, né, ela vai ocorrer principalmente nas células humanas, em células diploides, mas pode ocorrer em células haploides, em organismos, né, por exemplo, unicelulares, etc. Né, poderá ocorrer em todas as células do corpo, com exceção dos gametas. Porque no nosso caso, da divisão celular humana, o gameta não sofre mitose, ele sofre apenas meiose, ok? Que é o processo de formação dos gametas. Então vamos lá. O outro tipo de divisão celular é a meiose. Ocorre quando? Quando a célula-mãe origina quatro, meu Deus do céu, 4 células-filhas com a metade do número de cromossomos nela existentes. Essas células-filhas serão sempre haploides, né? E são quem? São os gametas, que podem ser os óvulos ou espermatozoides. É um mapa conceitual simples, né? Dá para ajudar a diferenciar. Mas o mais importante é você entender a diferença. Entender que a etapa da meiose 1 ela é muito diferente, né, da etapa da meiose 2. Né? Existem subetapas da meiose 1. Lembrar que dentro da prófase 1 tem aquelas 5 subfases. E na fase do diplóteno, é importante lembrar que vai ocorrer o processo de crossing over. Né? Na meiose 2, é basicamente a mesma lógica, a mesma explicação, né, da mitose. São muito parecidos os processos e as ocorrências, por assim dizer. Beleza? Entenderam, pessoal? Eu espero que... Deixa eu puxar para cá. O talento provavelmente vai travar um bocado. Vamos lá. Tá difícil. Acho que travou aqui. Deixa eu esperar o negocinho parar aqui. Gente, eu acho que travou legal. Bem, espero que a aula tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida, estarei para ajudar vocês. Ok? Deixa eu ver se o botão aqui eu consigo encerrar.